eu era aquela menininha magrela, ali já com meus 12, 13, até 14 anos, e sofria o que hoje a gente fala de bullying, né? Naquela época também não era bullying, então a gente tinha que ficar bem quietinho, não podia nem reclamar, porque senão apanhava, né? Se fosse falar qualquer coisa, não podia. Então, na escola tinha alguns apelidos pejorativos, tipo, Olivia Palito, né? Vai lá, magrela, não sei o quê, né? Coisas nesse sentido, assim, que, lógico, eu não demonstrava ali que eu ficava triste, mas eu ficava muito triste, porque se demonstrasse tristeza e que aquilo realmente estava te afetando, aí, né, pô, a molecada, né, criançada é fogo, é cruel em alguns momentos, então aquilo era pior, né? E não bastava na escola, ainda na família isso acontecia também com os meus tios. Também, né? A própria Primos, família fazia isso a com própria você? família, a família mais ainda. Porque a família ria descaradamente, assim, né? Eu digo não os meus pais, mas os meus tios, os meus primos. Então, daí em casa era apelidos como sarrafo, Seca. mata-junta, seca, vara de vira-tripa, essas coisas assim. E aquilo sempre me machucou, mas eu sabia que eu não podia deixar isso transparecer, porque ia ser pior para mim, né? E só que eu não sabia como resolver isso. Eu era muito, muito pequena ainda, muito jovem. Só que as minhas amigas na escola, né? A maioria delas já tinha um corpo mais de mulher, então já estava desenvolvendo seio, perna, né, o quadril ali. E eu sempre fui magrelinha. E aí foi passando, né, isso foi passando o ensino médio ali e tal. Aí eu, com 17 anos, 16 para 17 anos, eu conheci o meu esposo. E ele treinava já, né? Então ele já tinha tinha um corpo bem assim, bacana e tal. E aí a gente estava, 2 semanas que a gente estava junto, ele percebeu que eu não gostava do meu corpo pela maneira com que eu me comportava, né? Então eu sempre era retraída, os ombrinhos para frente, encolhido, não queria botar biquíni, não queria colocar roupa que apertasse e tal, porque eu não me sentia bem, e até tinha vergonha, na verdade, de quando a gente saía com outros amigos, porque eu destoava, né, do resto ali. Então eu tinha vergonha até, eu não posso me soltar tanto assim, que talvez ele não vá gostar, não sei. Eu tinha esse receio, insegurança, assim, né? baixa autoestima. Muita insegurança e baixa autoestima, com certeza. E aí a gente estava na praia um dia, né, até talvez tenha essa foto aí, e eu estava com um biquíni, a parte de cima, né, bem com os ombrinhos fechados, uma canguinha amarrada na cintura, e aí eu vim andando, assim, pra perto dele, ele estava sentado na areia, e aí ele falou, vira aqui, não sei o que, dá uma vira, aquela voltinha, né, aquela famosa voltinha. E eu falei, o quê? Aí ele falou assim, olha, eu acho que você poderia ir pra academia. Então, aí eu fiquei assim, mas o que ele tá falando? Nossa, mais uma aqui que vai falar que eu sou uma magricela e tal, e eu, né, já estava apaixonado, enfim. Então tinha esse medo, mas ao invés de eu tomar aquilo como algo ruim, porque ele não falou assim, você tá magrela, ele falou, você pode ir para academia. Então, pela primeira vez alguém tinha realmente falado assim, como eu poderia começar a melhorar, né, a resolver aquele problema com o meu corpo, que eu não me sentia bem, né, indo para academia. Então eu tomei aquilo como algo bom para mim. E já na mesma semana, isso era um final de semana, na mesma semana ali, depois, na segunda, terça-feira, eu me matriculei na academia. E tudo isso você deve aos apelidos que você levava, né? Magricela, Olivia Palito. Você consegue entender que todo esse foco, essa raiva, né? Porque é quase uma raiva que a gente bota nisso, é usar o sentimento ruim a teu favor, né? Tudo aquilo que você guardou, porque como você disse, eu não posso mostrar para as pessoas que eu estou incomodada, porque senão aí que elas continuam com a implicância, né? Mas aquilo foi um sentimento que foi guardado. Sim, E no momento que você enxergou aonde você deveria colocar esse sentimento, que é justamente para reverter o motivo pelo qual as pessoas implicavam com você, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente usa esses sentimentos ruins e canaliza no lugar errado, né? E desiste, né, ou nem começa, ou fica, né, numa situação, é complicado, porque cada pessoa vai responder de um jeito, né, mas muitas pessoas acabam piorando, entrando num estado às vezes de depressão, por ter passado por situações assim, não conseguir superar, né, um trauma na infância, enfim, às vezes quando chega, né, na fase adulta ali, fica com aquilo não supera isso atrapalha o resto da vida. E com certeza teria me atrapalhado. Mas eu sempre fui muito de
pegar, de ser motivada dessa maneira mesmo. Falo que eu não posso, que eu não vou mostrar pra você, mas eu vou mostrar pra mim, porque eu não posso duvidar de mim. Né? Eu não posso ter uma dúvida se eu consigo ou não. E juntou o que eu queria mudar, até a fase, né, a fala do meu esposo ali, né, namorado na época, que eu não tomei como algo ruim, então eu poderia ter me... Porque ele soube falar. Soube falar. E me deu a solução, me deu o caminho, onde vai. Né? Até então todo mundo só falava, mas e daí? Como é que faz pra resolver? Então você magrela pro resto da vida? Né? Você é pobre, mas não te dou emprego. Exatamente. Né? A solução, alguém que me dá um emprego.